Meus queridos amigos, que possam os bons espíritos, com a permissão do alto, nos trazer uma noite de estudos proveitosa, iluminando o nosso entendimento e, acima de tudo, os nossos sentimentos. Pretendemos falar hoje a respeito do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, onde o apóstolo registra algumas expressões de Jesus que nos orientam profundamente. Se nós soubermos tirar o véu da letra. Nos dizia o Cristo nesse capítulo de Mateus que quando Deus criou o homem, os fez macho e fêmea. O que quer dizer o Evangelho nesse ensinamento? Nos parece muito claro que o Cristo queria chamar a nossa atenção para o fato de que alguns filhos de Deus têm uma vocação para a masculinidade e que outros têm uma vocação para a feminilidade. E não por acaso. Se nós viajarmos nos tempos, lá para aquelas eras muito longínquas, nas regiões do Paleolítico, nós vamos encontrar o ser humano ainda como centros microscópicos de vida, sem uma definição de polaridade sexual. Por uma razão muito simples. Naquela época nós éramos espécimes unicelulares, como algas primitivas. Passaram-se as eras e nós ressurgimos mais adiante como seres multicelulares. E foi justo nessa época, no Paleolítico, que nós incorporamos a reprodução sexual. E surge no panorama terrestre, naqueles lagos quentes da época, que tinha uma temperatura média aproximada de 37 graus. Então ali começaram os filhos de Deus a manifestar essa polaridade e incorporarem a reprodução sexual. E aí nós vemos que o Evangelho nos traz informações profundíssimas, profundamente científicas, se nós soubermos ler as entrelinhas dos ensinamentos do Cristo. Basta que nós nos façamos uma pergunta a nós mesmos, né? Como é que nós nos sentimos? Consulte o seu íntimo. Você se sente homem ou você se sente mulher? Não há mérito nem demérito entre uma coisa e outra. São apenas as técnicas da inteligência cósmica para ajudar os espíritos, filhos de Deus, na busca da eternidade, daquela grandiosidade que nos espera no amanhã, que nós podemos trazer mais para perto com os nossos esforços, a nossa dedicação. Nós estamos, para sermos honestos, querendo dar uma resposta a uma pergunta não formulada do que aconteceu na Avenida Paulista no fim de semana retrasado. Um verdadeiro carnaval, alguns milhões de pessoas presentes, e nós, espíritas mais velhos, temos o dever de abordar o assunto respeitosamente, com muita seriedade. Então vejam, amigos, quando nós nos perguntamos intimamente
Por que somos em termos de sexualidade? Você se sente homem? É porque, como espírito, você tem uma vocação para a masculinidade. Se você se sente mulher, é que, como espírito, tem uma vocação para a feminilidade. Então, as nossas mentes fazem, constroem o nosso corpo espiritual. Meus amigos, por quê? Porque Deus é bom. Porque se você se sente mulher, no mundo espiritual, não envergaria um corpo masculino. Seria um paradoxo, seria um desconforto. E Deus é a infinita misericórdia. Então a nossa mente masculina nos faz gerar, trabalha um corpo masculino na vida espiritual. E vice-versa. O espírito com uma vocação para a feminilidade, ele desenvolve no mundo espiritual um perispírito com características femininas. Então, nós observamos o mundo espiritual há muitos anos atrás e nos chamou a atenção que uns espíritos eram homens desencarnados e outros eram mulheres desencarnadas. Então nós perguntamos aos mentores espirituais por quê? Porque é a mente que faz. Então, nós somos como num projetor cinematográfico, é a nossa mente que projeta tudo que nos cerca, especialmente o nosso corpo. E aí, quando nós reencarnamos, a nossa mente, eu chamaria a atenção dos amigos que conhecem o assunto profundamente, veja que o embrião ele não tem uma polaridade sexual nos seus primeiros tempos. Por que razão? Porque nós estamos num processo reencarnatório, nós recapitulamos desde as experiências primitivíssimas, como seres unicelulares, e ali na cavidade amniótica nós vamos passando todas as etapas até chegarmos à cara do primata ancestral do homem e até a nossa condição odierna. Então aquele princípio de homem espera o reflexo da mente para arrumar as células, definindo a sexualidade humana. E nós temos assim, como um peru palpiteiro, bastante preocupação quando se fala em engenharia genética. Por que razão? Porque com uma chave de fenda eu posso apertar um parafuso. Por meios mecânicos ou bioquímicos, eu posso interferir na sexualidade embrionária. Porém, não consigo alterar as tendências, as inclinações do reencarnante. Então, meus amigos, em princípio, como regra geral, nós surgimos no mundo e às vezes já pactuados com espíritos amigos para a formação da união conjugal, da família, etc. E surgimos na Terra dentro de características pré-estabelecidas. Por isso que tememos muito aquilo que ainda não é ética médica na atualidade, mas que o será no futuro. O respeito às inclinações, às vocações dos espíritos, dos irmãos nossos que retornam à experiência terrestre. Então, meus amigos, ressurgimos na Terra, como regra geral, com as nossas inclinações de sexualidade. Mas alguém não perguntou, mas pode perguntar. E é possível que um espírito com uma condição de masculinidade reencarne no corpo feminino? Perfeitamente. E vice-versa. E nós conhecemos essas experiências. Vejam só, amigos, essas inversões de polaridade em que a mente não se ajusta com o corpo e há uma inadequação, não nos perguntem os amigos como os técnicos espirituais fazem isso. É uma ciência que está além do nosso entendimento como seres profundamente limitados. Então, os espíritos técnicos
médicos, os especialistas na reprodução humana, eles do mundo espiritual, às vezes com autorizações superiores, promovem certas mudanças, e é o que nós vemos no mundo. Só que eu gostaria de chamar bem a nossa prezada atenção para o assunto. Vejam, há duas coisas que nesse terreno precisam ser muito bem separadas. Uma coisa é um espírito com uma vocação masculina reencarnar num corpo feminino, ou vice-versa. O espírito com vocação feminina reencarnar num corpo masculino. Outra coisa profundamente diferente é a rebeldia do espírito ante uma experiência difícil. Cremos nós ser uma experiência das mais difíceis a inversão da polaridade sexual. Entretanto, amigos, não adianta nós darmos um diagnóstico sem orientarmos uma terapêutica. O que deve fazer aquele irmão nosso, ou aquela irmã nossa, que se sente nessa condição bastante delicada? É simples, amigos. O sexo não é tudo. Se o espírito reencarnado se sente despreparado para a vida de relação, para o casamento, para a família, o sexo não é tudo. A recomendação espiritual é de que nós busquemos atividades construtivas nobres. E aí poderíamos desfiar um rosário interminável no campo das artes. Aqueles que são grandes músicos, aqueles que são escultores, aqueles que são pintores, escritores, jornalistas, educadores, e vai por aí. E aí nós podemos dar uma contribuição nobilíssima para a vida terrestre, sem seguir caminhos temerários que não levam a nada, muito ao contrário. Nunca vimos criaturas que aproveitam esses descompassos da vida para se entregarem a atos aberrativos que tantos nos chocam, como aqueles que vimos naquele desfile lamentável, que recebemos com todo respeito. Toda criatura tem o direito de fazer o que bem entende da sua vida, e é nosso dever respeitar. Porém, devemos registrar as nossas opiniões com toda sinceridade. Então nós poderíamos citar 1001 exemplos de pessoas que viveram uma existência à parte da vida familiar, por se sentirem despreparadas, mas que fizeram um grande trabalho. Para não citar figuras conhecidas, porque poderíamos ferir a boa ética, nós nos lembramos de uma ilustre dama que conhecemos há muitos anos passados. Era uma moça cuja família possuía um grande sítio numa região de orla marítima, numa cidade do Nordeste brasileiro. Essa moça estudou pedagogia. E um belo dia a prefeitura fez uma ponte ligando o centro da cidade com essa área que era uma zona de pescadores, de pessoas pobres. E essa moça, ao mesmo tempo, terminou seu curso de pedagogia, fez uma escolinha infanto para os filhos dos pescadores e começou a dar aulas para crianças numa salinha, uma coisa muito simples. Mas aquela ponte começou a fazer aquele bairro crescer muito, e aquela região cresceu imensamente. Aquela senhora se tornou um expoente da educação na região. Ela assistiu uma palestra nossa no Centro Espírita que surgiu neste bairro. Pediu para conversar conosco, em particular na sua residência, e lá ela abriu o jogo. Ela disse: percebe que eu uso água oxigenada para não ter um bigode, porque ficaria muito feio.
E ela foi expondo as suas vocações de masculinidade assim flagrantes. Ela era embora fosse uma senhora do ponto de vista de sexualidade, mas era todo um homem. Então ela disse: o senhor, por favor, como espírita, o que acontece comigo? E que o espiritismo tem para me esclarecer com a minha condição de sexualidade? Eu digo: minha senhora, são experiências que nós aceitamos. A senhora foi chamada a uma grande obra, como realmente foi. Aquela mulher, ou aquele homem num corpo feminino, educou gerações e marginalizou a vida de sexualidade. Dedicou-se à obra da educação e fez um trabalho magnífico. Nós demos a essa dama o Livro dos Espíritos, ela se tornou espírita e foi nossa amiga durante muitos anos, até o seu falecimento. Então foi uma pessoa que deixou uma grande contribuição para a causa da educação. A sua escolinha, como o terreno era muito grande, transformou-se numa grande universidade. E quantos médicos, engenheiros, juristas, etc., dali saíram para servir a sociedade. Então, amigos, se o indivíduo, seja ele um homem ou uma mulher, se sente desajustado quanto à sexualidade, o melhor conselho é marginalizar o sexo e buscar alternativas que existem aos montes para que possamos realizar um nobre trabalho na Terra. E nós, que não enfrentamos esse tipo de provação, devemos receber esses irmãos nossos com muito amor, com grande respeito, orar por eles e, quando possível, passar-lhes um bom aconselhamento. Nos diz neste capítulo o apóstolo Mateus de que o homem se juntará à sua mulher e formará uma só carne, e que não separe o homem o que Deus juntou. O que o Cristo quis chamar a nossa atenção? Vejam só, amigos. Quando Jesus nos disse que desde o princípio Deus fez macho e fêmea, quis chamar a nossa atenção para a lei natural de que os sexos opostos se buscam, se procuram, se complementam. Meus amigos, que ninguém seja ingênuo de achar que vai viver bem sem a companhia do sexo oposto. Não obstante todas as dificuldades do relacionamento dos homens, a melhor posição ainda é da vida conjugal. É bem verdade que às vezes nós dividimos o leito com o inimigo de ontem e surgem as réfregas. Né? Isso aí, meus amigos, são as experiências que nós precisamos passar para o nosso progresso espiritual. Então a união homem e mulher, a união das polaridades invertidas, é uma experiência necessária à reposição daqueles espíritos que demandam o mundo terrestre para a vida espiritual e também para, em amor, transferirmos aos nossos filhos. Algumas pessoas nos falam da opção do celibato, os celibatários. Meus amigos, aqueles que se afastam da vida conjugal, da vida familiar, porque acham possível, sós, executarem belas obras. Conhecemos muitos espíritos, muitas pessoas que marginalizaram a vida familiar para se dedicarem a uma obra meritória. Podemos citar muitas pessoas notáveis, mas não aqueles que dizem: não, eu quero ficar solteiro para aproveitar a vida, para gozar a vida. Meus amigos, a Terra não é uma colônia de férias. A Terra é um planeta de provas e expiações.
Ninguém vai ser totalmente livre das lutas terrestres, porque nós ainda não chegamos a esse estágio evolutivo. Chegaremos sim, mais na frente, mas o momento é de lutas. Então, meus amigos, Jesus chama a atenção, nos chamou a atenção para os dois sexos desde o começo, nos chama a atenção para a lei natural da aproximação das polaridades sexuais e nos chama a atenção para a lei do amor, que é, nesse estudo, a terceira lei de Deus em estudo. Vejam, amigos, somente o amor deveria presidir a união dos sexos. O casamento deveria ter como princípio único o amor profundo entre os cônjuges. E o Cristo nos chama a atenção. Sempre que há interferências de ordem material na união homem-mulher, esta é uma união temerária. Ela aponta para um casamento infeliz. Quais são os valores mundanos, materiais, que às vezes colocamos à frente dos interesses sentimentais? São os anseios. Eu quero ter minha casa. É o desejo pela aparência jovem dos cônjuges. Aliás, nesse ponto, nós, os adultos, especialmente os pais, às vezes pecamos por omissão. Os jovens seguem um caminho temerário e nós não damos uma advertência. É mais cômodo se fazer de morto. Não, eles se entendem, meus amigos. Quando os jovens se encontram, eles usam a melhor roupa, o melhor perfume, vão para os melhores lugares, falam as melhores palavras. Então, naquele idílio e naquela aparência bela da juventude, quem não é belo na juventude? Vocês veem como eu tenho uma boa lembrança, né? Na juventude nós somos sempre belos. Então, o jovem acha assim, eis o casamento, é isto que é a família. Mas acontece que não é exatamente assim. Os tempos passam, vêm os filhos, e a mulher tem uma experiência terrestre muito dura. A mulher é chamada, na vida terrestre, a lutas realmente titânicas, porque ela tem que ser a rainha do lar, conduzir a vida doméstica, gestar os filhos, criá-los, educá-los e ainda aturar um marido chato. Então, a luta da mulher na terra é uma luta muito difícil. E o que compensa essa luta? É o amor profundo entre os cônjuges. E esse amor se espraia para os filhos, preparando cidadãos de bem para um amanhã no mundo terrestre. E aí nós chegamos num capítulo, que é o casamento. Meus amigos, a polaridade sexual é lei divina. A busca entre os sexos opostos é lei divina. O amor entre as partes, entre os cônjuges, é lei divina. Mas o casamento é uma lei civil humana. E essa lei civil de origem puramente humana, ela varia ao infinito. Mesmo nos países chamados cristãos, nós vemos diferenças nas regras conjugais, as mais desbaratadas para o nosso entendimento. Porque os povos mudam com os tempos e a lei civil tem que ser ajustada. Então, meus amigos, surgem organizações religiosas que se arvoram em falar e mandar e determinar em nome de Deus. É que, usando este capítulo
19 de Mateus, dizem que o casamento é indissolúvel, o casamento formulado por estas religiões, essas doutrinas antigas, medievais, que se arforam em nome de Deus. Meus amigos, todos os povos tiveram a sua lei civil quanto ao casamento. E o casamento é um fenômeno, é uma prática social puramente humana. Então, sendo humana, todas as coisas humanas são passíveis de modificações, de alterações. Vejam só, amigo, casamento só é sólido, imbatível, indestrutível, quando a união dos sexos é festejada, é completada pela lei do amor. Então, meus amigos, surge na nossa sociedade a figura do divórcio. Mas por que o divórcio? Meus amigos, aqueles cônjuges que se amam profundamente, que se respeitam, que colaboram um com o outro, não há divórcio. O divórcio é aquela lei civil que chamaríamos de um mal necessário, porque só se divorciam. O divórcio é um estatuto legal que torna legalmente separados aqueles que de fato já estavam separados. E realmente, meus amigos, é uma situação crudelíssima dividir o teto, criaturas que se odeiam, que se detestam. É preferível que cada um vá viver a sua vida e que cabe aos juízes, na sua sabedoria, defenderem os interesses das partes à mente de todos, especialmente no campo da família. Aquelas pessoas que não pretenderam assim, mas que foram atropeladas pela vida e que se veem sozinhas, e que acabam voltando como divorciadas, à condição de solteiras, entre aspas. A nossa opinião pessoal, muito discutível, é de que essas pessoas não só podem, como devem, promover um novo cônjuge, dentro dos princípios legais, para a sua vida organizada, honrar este novo cônjuge e por ele ser honrado, e viver em paz e felicidade. Meus amigos, o banco divino não está pobre para nos oferecer novas oportunidades. Com certeza absoluta. Aquela pessoa que se viu atropelada por um casamento falido, meus amigos, fazer o quê? Esse é o padrão do nosso planeta, do nosso mundo terrestre. Nós temos que considerar que o mundo está sujeito a essas evidências. Então, o que nós devemos fazer? Então deixa eu aproveitar que eu estou sozinho, vou gozar a vida. Comete um erro grave. Nós só vamos gozar a vida ao lado daquela alma gêmea que Deus nos traz. E é aquele amor que chegou depois. Sim, meus amigos. É aquele amor que chegou atrasado, mas chegou no momento certo, que Deus enviou no momento certo para reconstruir a sua vida. E quem sabe novos filhos honrados por esses pais lúcidos que nos vêm demonstrar uma superioridade moral. Algumas pessoas às vezes nos perguntam como deve ser o casamento dos espíritas. Cada pessoa, o espiritismo tem essa mega virtude. O espiritismo orienta, mas dá a liberdade dos seus profitentes escolherem os seus caminhos. A doutrina apenas nos traz
conhecimentos e ilustrações celestes que nós podemos seguir ou não. Mas, a nosso ver, aquela pessoa que se viu num enlace matrimonial como profitente da doutrina espírita, nós precisamos ter cuidado, porque irmos fazer uma festividade numa igreja que para nós é estranha, pensamos nós, que é uma falta de respeito, é uma opinião pessoal. Aí você contrata uma igreja na qual você não acredita, com a qual você não tem nenhum vínculo. Ah, mas já tem que dar uma satisfação à sociedade. Meus amigos, Jesus chamou a esta humanidade, a esta sociedade mais corrupta, nenhum sinal no céu será dado. Meus amigos, é estudar Jesus, porque o Mestre nos esclarece em todos esses pontos. A doutrina espírita não é afeita a rituais, a conclaves sociais. A doutrina espírita, ela é profundamente esclarecedora e libertadora. Então nós achamos que buscar um templo de outra religião, para fazer uma festividade bonita, é no fundo uma falta de sinceridade. E nós, especialmente a Igreja Católica, que não somos católicos, mas sentimos um dever imenso de respeitar a fé do nosso semelhante. Então, meus amigos, como é que casa o espírita? Primeiramente, no cartório, para dar a feição legal atendendo à lei civil. Algumas pessoas dizem assim, para que a lei civil? Meus amigos, a lei civil é uma demonstração de maturidade de um povo que estabelece regras. Os legisladores, sim, há maus legisladores, com certeza, há legisladores corruptos, com certeza, mas há os sábios honestos que pugnam pelo bem-estar da sociedade. Estabelecem leis justas que nós, espíritas, temos que respeitar. Nos propomos a respeitar os aspectos legais por princípio. Então, meus amigos, o espírita casa no cartório, e se tem dinheiro sobrando, que eu sei que é o caso dos amigos aqui presentes, muito dinheiro fácil, não é isso? E aí você contrata um buffet, se o dinheiro é um pouco menor, o salão de festa do seu prédio, e faz uma solenidade, um encontro entre amigos que vão lá orar pelo sucesso dos mais difíceis da vida conjugal. Meus amigos, a vida conjugal realmente é muito difícil. Vejo aqui nesta sala quantos senhores e senhoras abraços com a vida conjugal. Nós somos espíritos muito imperfeitos, todos nós. E a mais das vezes, essas imperfeições, vivendo sob o mesmo teto, é muito difícil. Difícil sim, mas não impossível. Como dizia Jesus, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para levá-lo às costas por uma milha, vai 2 milhas. É assim que é o sucesso conjugal. É não esperar do cônjuge a perfeição que ele não tem para dar. Como nós ainda não temos para dar também. Então, tolerância, amigos. Aquela lei divina que falamos lá atrás, o amor sublime entre os cônjuges, para que unamos os corpos, mas que unamos também as almas. Então, meus queridos amigos, esses são os comentários de Jesus. Deixamos para o final aquela palavra em que Jesus disse: aquele que casar com uma mulher que foi disponibilizada pelo marido, comete adultério. E aquela que se unir a outro homem, tendo sido liberada pelo marido, comete adultério.
Então, meus amigos, esta não é uma lei de Deus. Os homens dizem que sim, mas de modo nenhum. É uma lei civil. E por que Jesus recomendou esta censura aos que se separam na época? Porque a lei era para com a mulher crudelíssima na época. Quando o homem fazia um papel, um pergaminho da época, ele liberava a sua mulher, ela era considerada como adúltera e era morta em praça pública a pedradas. E o que Jesus fez? Ele propôs uma nova lei civil, não uma lei divina, mas uma lei civil, que trocava uma situação infame, que era a morte da mulher pelo apedrejamento, pela renúncia a uma nova união. Foi isso que o Cristo quis nos passar. Ninguém é adúltero por se casar numa nova instância. Mesmo porque, meus amigos, quando mostraram uma moeda a Jesus, perguntando a ele, é justo pagar imposto a César? Ele perguntou, de quem é essa esfinge? E todos responderam, é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que o Cristo quis nos passar? Absoluto respeito aos estatutos legais, o respeito às autoridades constituídas, numa linguagem moderna, o respeito aos contratos. Então, meus amigos, os tempos passaram, os tempos mudaram, novos estatutos legais que o Cristo manda respeitar. Em terras brasileiras, já os cônjuges podem, se o quiserem, separarem-se pelo estatuto do divórcio e reconstituírem novas famílias. E que esses novos cônjuges receberão as bênçãos de Jesus, um novo lar para a prática do Evangelho, o Evangelho ensinado por Jesus na casa de Simão Pedro. Meus amigos, que este Mestre Divino nos abençoe, nos console nessas noites e abençoe todos aqueles que, sob este teto, tiveram que enfrentar a dura prova de um divórcio, de uma união conjugal falida e que tiveram o bom senso de reconstruírem suas vidas com as bênçãos de Jesus. Que assim seja, o Senhor nos guarde.